Olá, pessoal. Vamos seguir então o estudo do caso do Lefebvre. E é muito importante que a gente dê atenção a esse estudo, porque Dom Estevão aqui nos mostra claramente quais são os enganos daqueles que se opõem ao Concílio Vaticano II. Na linha de todos os outros papas que vieram após o Concílio Vaticano II, né, Dom Estevão aborda esses temas à luz dos documentos do próprio Concílio Vaticano II. Dom Estevão é estudioso, né, das palavras do Vaticano, Dom Estevão é formado lá em Roma. Então, eu acredito muito que muitas vezes o engano ou a semi-verdade é a pior tentação que nós podemos sofrer, sabe? Porque a título de defender a igreja, não é? A título do zelo que nós devemos ter, sim, para com a igreja e com o magistério da igreja, nós incorramos num pecado mortal, né? Um pecado contra o Espírito Santo, não aceitar as verdades que o Espírito Santo nos apresenta, dizendo que elas partem de quem? Do demônio. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É não acreditar que as verdades apresentadas dentro da igreja católica vêm de Deus. Então, se a gente tem essa verdade pra gente de que o Espírito paira sobre a igreja e é Deus que age através dela, então eu não tenho como nem me opor a isso. Não é? Na minha humildade, na minha obediência, eu jamais vou errar, porque Deus não vai me cobrar porque eu estou sendo obediente. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Então, nesse vídeo, eu gostaria de pegar a parte em que Dom Estevão analisa duas questões importantes, que uma é a liberdade religiosa, está na Dignitatis Humanae, e a outra parte que vai falar aí do Estado católico, essa ideia que tinha a São Francês de impor, né, a fé católica dentro dos governos. Então isso é um grave erro. O passado já mostrou que sim, é importante ter um soberano, ter um presidente eleito, ter um ministro, um primeiro-ministro que seja, dependendo da forma de governo, que esteja submetido a Deus na sua vida pessoal, porque isso reflete, né, nas suas decisões políticas. Inclusive, é muito importante que o legislativo, que coloquemos pessoas lá que sejam cristãs autênticas, né? E que os cristãos também sejam convidados, se sintam convidados a participar dessa atividade política. Porque é assim que nós fazemos uma política cristã. E não impondo aos demais a nossa política. Então a Revolução Francesa, ela trouxe isso, né? Esse trauma de que realmente, né, a perseguição religiosa se dá através da mudança de governo, do regime monárquico para o republicano, não é? De um regime absolutista para um regime democrático. Então a democracia e o monarquismo, né, eram vistos como opostos, né, como coisas que não se correlacionam, porque a monarquia está do lado de Deus e a democracia do lado do demônio. Então, correspondia a uma ideia, como falamos no vídeo anterior de Pio VII, uma ideia, vamos dizer, lógica, sim, mas naquela época, pessoal, tá? Então vamos começar esse vídeo pedindo a ajuda de São Miguel Arcanjo, como temos pedido em todos os vídeos. Já muito feliz por estarmos entrando aí nessa semana de Natal, né? Passamos do quarto domingo do Advento, Cristo está às beiras aí da nossa vida, pedindo para ser aceito. Não é assim? Deus veio ao mundo dessa forma, por isso eu quero começar a leitura de João, que essa semana toda nas nossas redes sociais aí, Facebook, Instagram, eu vou publicar trechos, né? No Telegram também vou publicar trechos dessa leitura para vocês, que se vocês tiverem vontade de compartilhar nas mídias de vocês. Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com relação à liberdade religiosa, eu gostaria que vocês parassem para prestar atenção na encarnação do Verbo, que é o que nós estamos vivendo essa semana. Eu estou pegando aquela primeira carta de João, né, o Evangelho, né, o primeiro versículo lá, no primeiro capítulo. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam.
Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, este veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo o homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que creem em seu nome, ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus, né? Deu ao poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem em seu nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio da graça e da verdade. Por que eu quis pegar esse trecho? Porque a partir do momento em que Deus se oferece ao homem e o homem não o acolhe, eu vou buscar Deus em qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar. Ele é a verdade. A verdade, o Verbo de Deus. Cristo é o Verbo de Deus encarnado. Deus é a verdade. Então Deus nos ofereceu a verdade com sua encarnação, se fazendo um homem no meio de nós, professando a verdade, agora sim, através da boca do seu Filho unigênito. Quem o aceita, se torna filho de Deus. Quem não o aceita, quem o rejeitar, não o amar é não cumprir os seus mandamentos, como vai dizer aqui mais adiante em João também. Quem me ama, segue os meus mandamentos. Não é só um amar de boca, nem de achar bonito toda a vida de Cristo. É obedecer. Então a obediência nos torna o quê? Unidos a Cristo. A desobediência nos torna desunidos de Cristo. Né? Aceitar Cristo nos faz filhos de Deus. Recusar Cristo nos torna o quê? Filhos de qualquer outra coisa, mas não de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós nesse evangelho. Todos os que o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é o poder que o homem ou ele abraça ou ele rejeita. E Deus deu essa possibilidade de rejeitar. E essa é a liberdade religiosa, é a essência da liberdade religiosa, que nós, acatando Cristo como Filho de Deus, nos recusemos a qualquer outra situação que não condiga com a minha situação de Filho de Deus. Eu tenho liberdade religiosa, eu me declaro cristã e não vou fazer nada na minha vida que não esteja de acordo com a minha vocação cristã. E aqueles que não são cristãos vão fazer tudo na vida deles que está ou não de acordo, sabendo eles ou não, com a vocação cristã, que eles também têm, porque Deus veio para todo homem. Para todas as outras religiões, Deus veio. E Deus se mostra como um relâmpago nessas religiões. De que forma? De que forma ele se mostra? Da forma como ele quer, ele é Deus, ele é todo poderoso. Então ele não cansa de convidar todos à verdade apresentada pela Igreja Católica, porque Cristo a fundou. Então a nossa liberdade religiosa é a liberdade religiosa que a gente pretende que existam em todas as religiões, não para afirmar que elas são verdadeiras, nem para diminuir o espírito missionário da igreja, porque todas são, Deus está em todas, então todos são salvos. Não tem nada a ver com isso. A igreja não se manifestou sobre isso em nenhum documento. Eu gostaria que quem diz contra, que me apresente um documento que diga que todos vão ser salvos em outras religiões. Não é isso a liberdade religiosa. A liberdade religiosa é a possibilidade do homem negar a verdade. A possibilidade do homem negar o próprio Deus, que se encarnou, se ofereceu numa infinitude para nos salvar do nosso pecado infinito. Ele, que é infinito, se ofereceu infinitamente para salvar-nos da nossa insignificância infinita. E o homem aceita ou não essa infinitude. Ou o homem vive na finitude, ou o homem vive na infinitude. Então, o Estevão Bittencourt aqui, quando fala da liberdade religiosa, nos dá uma aula. Preste atenção no que ele vai dizer. À primeira vista, a liberdade religiosa, proclamada pelo Concílio Vaticano II na Declaração Dignitatis Humanae, pode parecer suspeita aos olhos da fé católica. É isso que impressiona Dom Lefebvre. Na verdade, porém, a liberdade religiosa que a Igreja propugna deve ser assim entendida. Assim, e não de outras formas, ok? 1. Vai dizer Dom Estevão. Todo indivíduo tem, em consciência, a obrigação de investigar o problema religioso e responder-lhe conscientemente. Dever, presta atenção. Vai dizer a Dignitatis Humanae número 3. Cada qual tem o dever
e, por conseguinte, o direito de procurar a verdade em matéria religiosa. Ou seja, ninguém pode me proibir de procurar a verdade religiosa. Presta atenção no contraponto da afirmação, tá? Se eu tenho o direito de procurar a verdade em matéria religiosa, ninguém pode me impedir. A fim de chegar por meios adequados a formar prudentemente juízos de consciência retos e verdadeiros. Aí vem a virtude da prudência, não é isso? A temperança dos sentimentos, para que eu possa o quê? De acordo com as manifestações do lugar onde eu estou, que não seja verdade, eu procurar essa verdade. Eu enxergar ali o erro. A prudência faz com que a gente enxergue o erro e se esquive dele. Então aqui vem a virtude. Ponto número 2 que Dom Estevão aborda. No cumprimento do dever de procurar, né, essa verdade religiosa, o homem tem o direito, e isso é que a igreja tenciona proclamar com ênfase, esse direito de não sofrer coação alguma, seja de indivíduos, seja de grupos ou de governos. Entendem? Esse é o maior direito humano. É o direito de buscar a minha salvação e não aceitar nada que seja contra a minha salvação. É justamente o ensinamento de Santo Inácio de Loyola e os jesuítas. O que vem de Deus? Aquilo que me aproxima de Deus. O que me afasta de Deus, portanto, por exclusão, não vem de Deus. Então eu tenho o direito de negar aquilo que não vem de Deus. Porque o meu direito de buscar a verdade religiosa na minha vida faz com que ninguém interfira nessa verdade. Nem que eu esteja na mentira achando que é verdade. Eu tenho direito. Então vejam que isso é uma questão lógica, racional e caridosa. A verdade não se impõe senão pela sua própria força, que é quem? Cristo. Né? Que maior força que Cristo, que Deus, que o Criador, que subjuga todas as coisas, a natureza, o ser humano, o universo, as constelações, galáxias e tudo que há. Então ele é a força, não nós. Não nós querendo fazer grupinhos dentro da igreja. Isso é muito arrogante. Então vai dizer que a Dignitatis Humanae, tá? Número 2. Os homens todos devem ser isentos de coação por parte de todas as pessoas, tanto de pessoas particulares como de grupos sociais e de qualquer poder humano. De tal sorte que em assuntos religiosos ninguém seja obrigado a agir contra a própria consciência, nem seja impedido de agir, né, de acordo com ela. É isso que eu acabei de falar. O direito à liberdade religiosa se funda na própria dignidade da pessoa humana, como a conhecemos pela palavra revelada de Deus e pela razão natural. Vejam bem, não é só a fé. A nossa razão natural nos leva plenamente à palavra revelada, porque ela não tem falha, ela não tem erro, ela não poderia vir do ser humano. Não é na disposição subjetiva da pessoa, ou seja, no que eu acho que é certo e que não é certo, mas na sua própria natureza que se funda o direito à liberdade religiosa. Não é algo subjetivo. Eu não posso avaliar a liberdade religiosa como um bem que ora eu posso dar, ora eu posso negar. A liberdade é um bem objetivo. Por quê? Porque nada se opõe a ela. Quando a gente fala em objetividade no direito, é isso. Nada se opõe, é objetivo, não está sujeito à sua avaliação pessoal. O direito à liberdade religiosa é algo objetivo e tem que ser assim, tá, gente? Por isso, o direito a tal imunidade continua a existir mesmo para aqueles que não satisfazem a obrigação de procurar a verdade e de a ela aderir. Né? Então, gente, isso aqui é a profissão de fé da Igreja Católica, a minha e a sua. Liberdade religiosa. Como se vê, vai dizer Dom Estevão, um documento Dignitatis Humanae não está afetado de liberalismo. Gente, o que isso tem a ver com a imposição de que todas as verdades são possíveis? Não tem absolutamente nada a ver. É uma distorção do magistério da Igreja, tá? Pois proclama que o ser humano não é absoluto diante de Deus. Cabe-lhe a obrigação inata e severa de definir sua posição religiosa. Com isso, a igreja não está colocando o ser humano no centro das soluções. Pelo contrário, ela está dizendo que é uma obrigação humana procurar a verdade religiosa e mostra onde está a verdade religiosa, como sempre mostrou desde o início. Agora, o ser humano aceita ou não. Busca Deus em outras coisas, pessoas, objetos, pedras, sol, montanha ou não. Busca Ele em Cristo. Cristo está aí no mundo, né? Está caminhando conosco. Então, não é isso que o concílio mostra. O que o texto do concílio rejeita é a intromissão de terceiros que queiram impor aos seus semelhantes ou o ateísmo nos países comunistas, ou determinada crença religiosa nos países muçulmanos. Vou cortar seu pescoço se você não declarar o islamismo. Os cidadãos não muçulmanos são por vezes discriminados.
A corrente tradicionalista de Dom Lefebvre não aceita essa perspectiva do concílio, provavelmente porque defende posições políticas anteriores à Revolução Francesa. Nós falamos isso no vídeo anterior, eu vou me poupar de repetir, tá? Ou seja, a união do Estado e da Igreja e, por conseguinte, o dever do Estado de professar e promover a fé católica. Ora, este ideal, muito acariciado na Antiguidade e na Idade Média, revelou-se na prática nocivo à Igreja, pois propiciou o césaropapismo, o direito do padroado nos países ibero-americanos e no Brasil. Ou seja, o que vem do Papa tem que passar pelo crivo do governador. Essa união de Estado, Igreja, profissão de fé pelo Estado, uma coisa é eu ser governador, prefeito, presidente da República cristão. Então eu vou isolar, porque eu tenho liberdade religiosa, das minhas decisões, tudo que não condiz com a minha fé. Perfeito. Outra coisa é eu declarar que o Estado é católico e que todos têm que seguir a fé católica. Gente, isso não faz sentido. Não faz sentido porque eu estou fazendo com que amanhã ou depois hajam revoltas contra o governo, porque o governo professa uma fé que não é a minha. Então as coisas têm que ser muito bem claras e muito bem separadas, porque já se provou, como vai dizer aqui, vários abusos com relação a essa prática. Além do que, diz Dom Estevão, se deve reconhecer o fato da secularização. O que é isso? O indiferentismo religioso. O homem rejeita Deus, que é o que mais a gente vê. Mas a gente vê também os cristãos rejeitando Deus, não é isso? Então, ou seja, a apostasia é a opção de muitas pessoas pelo indiferentismo religioso. Eu sou apóstata, eu não acredito, eu rejeito toda a verdade, né, revelada. Não aceito. A declaração de dignidade humana não nivela verdade e erro. Não nivela verdade e erro. Ao contrário, afirma a obrigação de se procurar a verdade religiosa professada pela fé católica, número 1, né, da Dignitatis, né, lá o parágrafo 1º, mas afirma que não se pode obrigar ninguém a crer, nem se pode coagir alguém a mudar de opinião, desde que não desrespeite as justas exigências da ordem pública, número 4. Né? Não é por eu não ser católica que eu vou sair abortando filhos em praça pública porque eu estou rejeitando uma exigência, uma justa exigência da ordem pública. Então, a ordem pública dos estados, né, impõe também aos homens um dever de agir, né, ou um dever de não agir. Então, eu quero passar então para essa parte, já pegando esse link dele dizendo que Dom Lefebvre achava que a religião deveria fazer parte do comando estatal, do comando político. E Dom Estevão diz: a corrente de Dom Lefebvre preconiza o Estado confessional ou o Estado católico. Por isso, muitas vezes também são monarquistas, né? Mais uma vez, pegando o gancho do vídeo 1. Este foi o ideal de Santo Agostinho, dos papas. Santo Agostinho que escreveu Cidade de Deus, né? Cidade de Deus. Dos papas São Gregório VII, Inocêncio III, Bonifácio III, e aí ele parou aqui no ano 1303 com Bonifácio III. Na Idade Média havia condições para tentar realizá-la, pois toda a população do Sacro Império Romano, desde o monarca até o mais humilde camponês, professava a fé cristã católica, ou seja, era comum, era uma via comum de ação social, de ação comunitária acreditar em Deus, né? As missas eram praticamente obrigatórias para todos os viventes, né? Era, vamos dizer, uma prática, já era uma praxis da sociedade naquela época. Quem não a professasse só podia ser tido como bruxo, possesso do demônio, enfeitiçado. Por conseguinte, era compreensível o empenho dos papas em fazer que o Estado professasse ou promovesse a fé católica. Eram raros os que contestavam teoricamente a veracidade do catolicismo. Ora, isso não é um mal em si mesmo, não é? É que todos confessassem a fé católica como uma verdade, porque ela ensina todas as verdades que Deus quis apresentar ao mundo, não é algo ruim, não é algo que não desejamos, mas não podemos o quê? Impor através do instrumento humano. Devemos pedir sim a ação do Espírito Santo sobre o mundo. Ora, se nós queremos que o mundo seja cristão católico, temos que botar o joelho no chão e rezar. É isso que a igreja nos convida a ter fé, pedir pela conversão. Fazemos sacrifícios? Fazemos penitência, jejum e oração pela conversão do mundo ou queremos impor isso no papel? Rejeitar tudo que permite a liberdade do homem. Então, é um viés negativo da mesma moeda, não é isso? Então, hoje em dia, o catolicismo conserva sua plena veracidade, pois a verdade, diz Dom Estevão, não é algo relativo, mas o racionalismo, o subjetivismo, o relativismo penetraram as escolas filosóficas,
levando muitos cidadãos a se afastar da fé católica. Aí vem o estoicismo, né? Que a gente lê muito sobre isso, que afasta completamente essa ação, né, de Deus na vida humana, né? Coloca o homem no centro. Deus é um problema para o homem. Deus é um problema para o homem na medida em que limita a ação humana, para que a alma se tenha uma liberdade infinita, né? É o homem que se apega à vida, à matéria, né? Quando a matéria se perde, quando vem aí um Covid que ameaça a tua vida, tu faz o quê? Entra em pânico. Penetram as escolas filosóficas e tal. Nesse contexto, toca a igreja renovar sua ação missionária. Olha aí, sou eu e outros irmãos que estão aqui comigo no YouTube, é você na sua comunidade, dando exemplo com sua vida, ou sendo catequista, de repente um diácono, um sacerdote. É assim que nós professamos a nossa fé católica, né? A igreja precisa renovar, então, essa ação missionária, como tem pregado São João Paulo II, que é o Papa Peregrino, que foi anunciar a verdade aí para o país ao longo do mundo inteiro, mas não lhe é lícito supor as condições de unanimidade religiosa e aceitação vigentes na Idade Média. Não vamos conseguir essa unanimidade. Diz o catecismo, a igreja não terá um triunfo histórico, meus irmãos. Por quê? Porque o corpo vai seguir a mesma finalidade e o mesmo destino da cabeça, que é Cristo. Aqui, onde é que a cabeça foi parar? Quer dizer que a igreja vai ter um triunfo aqui na vida, na terra? Vai se unir ao governo e aí vai ser o rei que os judeus estavam esperando. É um tipo de judaísmo, né? Esse triunfalismo aqui na vida. Gente, o triunfo é primeiro com a gente mesmo, que já é difícil, né? Já no começo do século XIV, quando Bonifácio VIII quis sustentar o Papa, né? Quis sustentar o ideal de Gregório VII, relativo à cidade de Deus, frente ao rei católico Filipe IV, cidade de Deus, né? Santo Agostinho. O belo da França sofreu vexames e perseguições, embora o rei se dissesse católico, vejam bem, o relativismo, né? Em nossos tempos, é preferível a separação da igreja do Estado, ficando a igreja livre para exercer sua ação missionária. O Estado, que conhece a força mobilizadora da religião, e é verdade, né? Nós temos apreciado muito isso no nosso próprio Brasil, né? Tenderá sempre, como fez no passado, a manipular a igreja segundo os seus interesses, desde que isso lhe seja de algum modo facultado. E aí vem essas infiltrações da igreja de maçons, de comunistas, padres que estão envolvidos com essas seitas para quê? Implodir a igreja. A gente já falou sobre isso, né? Na maçonaria P2, a gente tem os primeiros vídeos do canal são sobre essa maçonaria P2, poder e dinheiro, que se infiltraram na igreja e estavam ordenando padres dentro da igreja para quê? Para manipular, para que a igreja não seja essa voz ativa perante o Estado. A democracia na sociedade civil é a forma de governo aceitável aos olhos da fé católica, tá? Essa é a nossa verdade. Isso não quer dizer, vai dizer Dom Estevão, que deva afetar a estrutura da igreja. Esta não é nem democracia e nem monarquia, no sentido meramente humano da palavra. A igreja não é uma monarquia, nem uma democracia. A igreja é sacramento, ou seja, a continuação do Cristo vive em seu corpo místico. Nós, né? De tal modo que as instituições da igreja comungam, de algum modo, com a índole sacramental de toda a igreja. Ou seja, e querendo ou não, os governos estão submetidos a Deus. Por quê? Porque vão responder pelo poder que exerceram aqui na Terra. Se agiram contra o direito natural, se agiram contra Deus, vão responder cada um individualmente no momento do julgamento perante Deus. Esse é um medo que deveria permear todos os governos e todos os homens, mas nem sempre é assim, e esse é o nosso problema, não o Concílio Vaticano II. Fiquem com Deus, rezem bastante por essa semana, para que Deus nasça em mais corações, né? Para que o menino Jesus não seja rejeitado, assim como Santa Teresinha, não só acolher o menino Jesus, querer se parecer com ele, pequeno, humilde, né? Sentindo impotente nas mãos de Deus, que Deus é quem pode tudo, né? Nós somos só fagulhas do seu amor pelo mundo. Fiquem com Deus, até mais. Salve Maria Santíssima e viva São José. Até mais.